Quando uma vaca foi vista vagando sozinha em meio à nevasca, ninguém se surpreendeu, mas quando descobriram que ela andava cercada por lobos famintos e nenhum a atacava, tudo mudou. Por que esses predadores pareciam protegê-la em vez de devorá-la? O que havia naquela vaca capaz de quebrar o instinto selvagem dos lobos? E qual segredo ela guardava nas profundezas da floresta? Naquela parte esquecida do norte do Canadá, histórias estranhas eram comuns, mas essa era diferente. Uma vaca, de pelagem clara e olhos escuros, vagava pelas planícies cobertas de neve, acompanhada por uma matilha. Caçadores, lenhadores e até motoristas de caminhão começaram a relatar a mesma cena. Os lobos não a atacavam. Andavam com ela, guardavam-na. O fazendeiro mais velho da região, Sr. Harlan, dizia que aquilo era mau presságio. Outros achavam que era algum tipo de truque da natureza, ou loucura coletiva causada pelo inverno. Mas havia um homem que não acreditava em superstições. Elias Murrow, um ex-biólogo transformado em caçador de peles, que conhecia cada ruído daquela floresta. Quando ouviu as histórias na taverna da vila, Elias riu. "Lobos protegendo uma vaca? Só se for piada", disse, esvaziando o copo de uísque. Mas o riso dele morreu depressa quando um lenhador mostrou uma foto borrada tirada com o celular. Uma vaca deitada na neve, cercada por 4 silhuetas cinzentas, seus olhos brilhando sob a luz do luar. Elias fixou o olhar na imagem. Aquilo não era montagem. Ele sabia reconhecer a postura de um predador, e aqueles lobos não estavam caçando, estavam em paz. Como se aquele fosse o lugar deles, e ela, a vaca, fosse parte do grupo. Algo naquela cena o perturbou mais do que ele queria admitir. Não fazia sentido. Por que uma vaca? Como ainda estava viva? E, acima de tudo, por que parecia ser respeitada? Naquela noite, enquanto a nevasca cobria as estradas e o vento fazia a janela vibrar, Elias ficou sentado em silêncio, olhando para o fogo da lareira. Lá fora, o mundo congelava. Dentro dele, algo despertava. Ele sabia que não conseguiria dormir enquanto não visse com os próprios olhos o que estava acontecendo. Então, ao amanhecer, tomou sua decisão. Ele iria até o coração da floresta, e o que encontrasse lá, ele ainda não sabia, mas pressentia que mudaria tudo o que acreditava sobre o instinto selvagem. Naquela mesma semana, antes de Elias sequer preparar sua mochila, a história da vaca dos lobos já tinha se espalhado por toda a região. Alguns riam, dizendo que era invenção de lenhadores bêbados. Outros juravam ter visto o animal com os próprios olhos, vagando entre os pinheiros, cercado por sombras cinzentas. A tensão era tanta que um grupo de fazendeiros decidiu agir por conta própria. Eles acreditavam que a vaca devia pertencer a alguma fazenda isolada. Talvez tivesse sobrevivido sozinha depois que o celeiro desabou durante a última nevasca. Comovidos, ou talvez movidos pela curiosidade, 3 homens partiram logo ao amanhecer. Levaram cordas, uma caminhonete velha e a ideia simples de trazê-la de volta antes do cair da noite. Mas quando avistaram a vaca, algo os fez parar. Ela estava imóvel no meio da planície, com o vento soprando flocos finos sobre o dorso. 4 lobos a cercavam. Não se moviam, apenas observavam. Um dos fazendeiros, Henry, levantou o braço para afastá-los com gritos. E foi nesse instante que os lobos avançaram. Rosnados graves ecoaram pelo campo, dentes à mostra, mas não atacaram a vaca. Eles se posicionaram entre ela e os homens. Foi rápido, quase coreografado. Assustados, os fazendeiros recuaram, tropeçando na neve fofa. A vaca, serena, nem sequer se moveu. Apenas baixou a cabeça e bufou, como se desse uma ordem silenciosa. Os lobos voltaram à calma, voltando a deitar-se ao redor dela. Ninguém entendeu o que vira. Henry, pálido, jurou ter visto um dos lobos encostar o focinho na pata da vaca, como um cão buscando afeto. A história se espalhou pela vila em questão de horas. Metade achou que era lorota, a outra metade começou a temer que algo sobrenatural estivesse acontecendo. Elias não acreditava em nada disso. Ex-biólogo, agora caçador por necessidade, ele confiava apenas no que podia medir
pesar e rastrear. Mas aquela imagem da vaca cercada, viva, calma, intocada, não o deixava em paz. Havia algo errado. Alguma explicação lógica ele precisaria encontrar. Na tarde seguinte, Elias arrumou a mochila. Rifle, binóculos, cantil, suprimentos e um mapa amassado das trilhas da região. "Você vai atrás dela, não é?" perguntou o dono da pensão, um homem de barba branca. Elias apenas assentiu. "Já perdi coisa demais para essa floresta", murmurou o velho. "Às vezes o que a gente procura lá dentro não quer ser encontrado." Elias forçou um sorriso breve e saiu sem responder. Atravessou as estradas congeladas até onde o asfalto terminava. Dali em diante, só neve e pinheiros. O frio era brutal. Cada respiração saía em nuvens densas. O vento assobiava entre os galhos, como se a floresta sussurrasse em outro idioma. Ele seguiu o rastro de cascos na neve, grandes, espaçados, recentes. Pelo padrão, a vaca não estava fugindo. Estava caminhando com propósito. Horas depois, ao cair da tarde, Elias ouviu o primeiro som, um uivo longo e grave, reverberando pelas montanhas. Outro respondeu à distância. Depois um terceiro, mais próximo. Ele se abaixou instintivamente, o coração acelerando. Os sons vinham de todos os lados. E então ele a viu. A vaca estava num pequeno vale cercado de bétulas cobertas de gelo. Pastava com calma, cavando a neve com o focinho para encontrar alguma vegetação. Em volta dela, 6 lobos se moviam em semicírculo. Mas o mais estranho não era a presença deles, e sim a ordem do movimento. Eles se alternavam como se estivessem montando guarda. 2 se deitavam, 2 patrulhavam, 2 observavam o horizonte. Elias observou tudo por longos minutos, em silêncio absoluto. Ela não demonstrava medo. Nenhum deles parecia com fome. Era uma paz antinatural, quase ensaiada. Ele levantou a câmera e deu zoom. Um dos lobos se aproximou da vaca, farejando o focinho dela. Ela encostou o focinho de volta, suave. Foi rápido, íntimo. Elias baixou a câmera devagar. Sentiu algo na garganta, uma mistura de confusão e espanto. "Isso é impossível", murmurou. Durante a noite, ele montou abrigo em uma clareira próxima, com o fogo bem baixo. Os lobos uivavam em intervalos regulares. Não pareciam caçar, pareciam comunicar-se. E a vaca, toda vez que o uivo ecoava, ela respondia com um mugido rouco, quase como se fizesse parte da conversa. Na manhã seguinte, o céu amanheceu branco, o vento parado. Elias acordou com marcas frescas ao redor da barraca, pegadas de lobo. O sangue gelou, mas nada havia sido tocado. Nenhum rastro de ataque, nenhuma destruição, como se tivessem apenas cheirado, reconhecido e partido. Aquilo não era comportamento de predadores, era comportamento de animais domesticados. Mas quem, em sã consciência, domesticaria lobos? Elias passou o dia seguindo-os à distância, fascinado. Quanto mais observava, mais percebia. A vaca não estava sendo protegida, ela estava conduzindo a matilha. Quando a noite caiu novamente e os uivos se intensificaram, ele percebeu uma nova direção nos rastros. O grupo estava indo para o sul, para a região onde, anos atrás, havia uma fazenda destruída por incêndio. Elias conhecia aquele lugar. Foi lá que ele perdera sua parceira de pesquisa, morta quando o fogo se espalhou antes do socorro chegar. Agora, pela primeira vez, ele se perguntou se aquela vaca não seria uma sobrevivente daquele mesmo rebanho. E se fosse, o que teria acontecido com os lobos naquela época? A nevasca começou outra vez, grossa e silenciosa. Elias ajeitou o rifle nas costas e continuou a seguir as pegadas. Cada passo parecia mais pesado, mais íntimo, como se estivesse marchando não atrás de um mistério, mas em direção ao passado que jurou esquecer. O sol começava a desaparecer atrás das montanhas quando Elias finalmente os alcançou novamente. A tempestade havia passado, deixando a floresta mergulhada num silêncio branco. Nenhum som de vento, nenhum pássaro. Apenas o ruído abafado dos próprios passos sobre a neve. Lá estavam eles, a vaca e os lobos, parados no meio de uma clareira cercada por pinheiros altos. A cena parecia um quadro, surreal, mas viva. A vaca observava o horizonte,
Os lobos, imóveis, esperavam algo. Elias se escondeu atrás de uma árvore caída, o coração martelando no peito. Puxou a câmera devagar. Precisava registrar aquilo. Mas quando se inclinou para ter um ângulo melhor, o galho sob seus pés cedeu com um estalo seco. O som ecoou como um tiro. Em um segundo, 6 cabeças se voltaram em sua direção. Os lobos arreganharam os dentes. A vaca também se moveu, encarando o esconderijo com olhos escuros e calmos, olhos que pareciam saber. Elias recuou, tropeçando, tentando se equilibrar. Sentiu o gelo ceder sob as botas, e antes que pudesse reagir, escorregou por um barranco coberto de neve fofa. O rifle voou para longe. A queda foi rápida e brutal. Quando parou, o corpo doía, mas nada parecia quebrado. O silêncio voltou. Então vieram os passos, lentos, pesados, coordenados. Elias ergueu a cabeça. Entre as árvores, sombras se aproximavam. Primeiro uma, depois duas, depois o grupo inteiro. Os lobos o cercaram com precisão de caçadores. O hálito quente deles subia em nuvens brancas no ar congelado. Ele sabia que não teria tempo de correr nem de alcançar o rifle. O instinto mandava gritar, mas algo o fez ficar quieto. O olhar da vaca. Ela se aproximava com passos lentos, esmagando a neve sob o peso calmo. Os lobos abriram espaço. Elias prendeu a respiração. O coração batia alto demais. A vaca parou diante dele, tão perto que ele podia sentir o cheiro forte de feno e gelo. Ela o observou por longos segundos, inclinou a cabeça e o cheirou. Um toque leve, quase curioso. Elias ficou imóvel, os olhos marejando de adrenalina e medo. O tempo pareceu parar. Um dos lobos deu um passo à frente, rosnando baixo. Elias fechou os olhos, esperando o golpe, mas não veio. Em vez disso, a vaca soltou um mugido grave. Os lobos pararam, obedeceram. Ela se virou lentamente, olhou para Elias uma última vez e começou a andar, desaparecendo entre as árvores. A matilha a seguiu silenciosa, como soldados atrás de um comandante. Elias permaneceu ajoelhado, tremendo, a respiração curta. Tudo dentro dele gritava que aquilo não fazia sentido. Mas havia algo mais profundo, uma sensação antiga, quase espiritual. Não era medo, era reverência. Ele sabia, então, que não podia mais tratá-la como um animal qualquer. Aquela vaca não estava sendo protegida pelos lobos. Ela os guiava, e agora ele precisava descobrir para onde. Elias seguiu as pegadas da vaca e dos lobos pela neve, guiado apenas pela luz azulada da lua e pelo som distante dos uivos. O medo havia se transformado em algo diferente, uma espécie de fascínio reverente. A cada passo, ele sentia que estava atravessando uma fronteira invisível entre o que a ciência podia explicar e o que só o instinto compreendia. As trilhas o levaram a um vale antigo, onde o vento quase não chegava. Lá, entre árvores retorcidas, estavam eles novamente. A vaca havia parado diante de uma estrutura de madeira semi-enterrada, os restos de um estábulo antigo, coberto pelo tempo. Elias reconheceu o lugar. Era o mesmo rancho destruído por um incêndio anos atrás. O mesmo onde ele e sua parceira haviam trabalhado pesquisando o comportamento animal. A vaca começou a raspar a neve com o casco, revelando o contorno gasto de uma cerca. Os lobos se espalharam ao redor, atentos, mais serenos. E foi então que Elias viu. Perto da parede caída, havia um pequeno monte coberto de gelo. Ele se aproximou, ajoelhou-se e, ao tocar o gelo, percebeu: eram ossos. Ossos de outras vacas. Por um instante, o mundo pareceu se contrair em silêncio. Aquela vaca era uma sobrevivente. Talvez tivesse fugido durante o incêndio, perdido o rebanho e vagado sozinha até encontrar os lobos. Sozinha e desesperada, aprendeu que eles também buscavam o mesmo que ela: comida, calor, companhia. E ali, na ausência de tudo o que conheciam, tinham aprendido algo impossível: conviver. Elias observou enquanto a vaca se aproximava das madeiras queimadas, encostando o focinho nelas como se reconhecesse o cheiro de casa. Um dos lobos deitou-se a seus pés. Outro começou a cavar ao lado dela, ajudando a desenterrar o feno congelado. Era uma coreografia silenciosa, um pacto nascido da perda. O caçador tirou as luvas,
o rifle esquecido ao chão. Eu entendo agora, murmurou. Vocês só sobreviveram porque decidiram parar de lutar. Enquanto observava o grupo trabalhar junto, Elias sentiu algo mudar dentro dele. O mesmo homem que passou a vida caçando e estudando predadores, agora percebia o quanto tinha deixado de ver. A natureza não era apenas disputa, às vezes era aliança. Quando os lobos terminaram de cavar, a vaca soltou um mugido baixo, e eles recuaram satisfeitos. Ela olhou para Elias uma última vez. Havia algo nos olhos dela, um tipo de calma que não existia em nenhum outro ser vivo que ele já estudara. Elias baixou a cabeça, não tirou fotos, não fez anotações, deixou o rifle ali mesmo, encostado na cerca antiga. Ao sair do vale, a lua já havia subido. Atrás dele, os uivos e mugidos se misturaram em um som só, estranho, harmonioso, impossível de esquecer. Pela primeira vez em anos, Elias sorriu, não pelo que tinha descoberto, mas pelo que tinha compreendido. Meses depois, a primavera começou a derreter a neve do norte. Os campos voltaram a mostrar manchas verdes, e os caçadores começaram a falar sobre novos rastros. Diziam que nas noites mais silenciosas era possível ouvir algo diferente nos uivos. Uma nota grave, prolongada, como um mugido distante misturado ao canto dos lobos. Elias nunca contou o que viu. Vendeu a caminhonete, guardou o rifle e passou a trabalhar em um pequeno abrigo para animais feridos. Quando lhe perguntavam o motivo da mudança, ele apenas respondia: porque um dia, no meio do nada, a natureza me mostrou que até o impossível pode ter compaixão. Certa noite, caminhando até o limite da floresta, ele ouviu novamente aquele som híbrido. Sorriu. Sabia o que significava. Lá, entre o nevoeiro e as sombras, uma silhueta se movia lentamente. A vaca, agora mais velha, seguida pelos lobos como antes. Ela parou por um instante, virou o olhar na direção dele, e por um breve segundo, o tempo pareceu voltar a congelar. Elias ergueu a mão num gesto silencioso de respeito. A vaca respondeu com um mugido baixo. Depois, desapareceu na neblina, junto de sua matilha. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um homem parado no coração da floresta, encarando um tigre colossal que avança lentamente em sua direção. O som de um pequeno sino ecoa no ar e, por um instante, o tempo parece parar. Será que o animal o reconheceu? Ou aquele rugido é o prenúncio de um ataque inevitável? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!